Boa noite, bom domingo a todos, feliz Dia das Mães, quem, né, comemora hoje. Então, estamos aí para mais um lanterna do Abe. Boa noite, Eric, tudo bem contigo? Boa noite, grande Abraham Weintraub. Boa noite aí a mulherada que é mãe, né? Daqui a pouco vai ter que dar Feliz Dia das Mães para os homens também, né? Porque a gente não sabe mais, né, o que está acontecendo. Então, para você que é mãe aí, Feliz Dia das Mães para vocês. E é isso aí, Abraão. O bicho está pegando no mundo. Tá, tá pegando. Eu tô bem convicto que já estamos num cenário de guerra e não tem muito. Eu acho que vai ser difícil escapar de uma situação mais quente. Então, eu fiz uma retrospectiva, estou trazendo uma série de informações para pensarmos juntos no cenário de guerra. Comecei a estudar um pouco mais sobre quais são os impactos de bomba nuclear, desmistificar um pouco isso. Não é o fim do mundo, o fim do planeta, não é verdade. Então, para que nosso grupo esteja preparado para esse cenário. Vamos começar vendo a apresentação? Tá aí, com Obrigado, você. Eric. Bomba nuclear é o fim do mundo? Não, não é. A radiação, ela se dissipa de uma forma relativamente rápida. Quem não morre no impacto, na explosão, é de 10 quilômetros, 15 quilômetros de onde cai, assim, tal, os impactos, os estragos não era 15 quilômetros, 10 quilômetros. Tem que ficar protegido da radiação por 24 horas, que é o mais grave, e depois de 24 horas, a radiação cai rapidamente. Após, não é piada, 72 horas é residual. Tá? Abraão, mas ali, Chernobyl tá até hoje, porque são coisas diferentes. Uma é uma explosão nuclear, a outra é um vazamento de material radioativo. Então, se você pegar material radioativo que está lá para durar muito tempo, emitindo radiação, pela razão que for, e espalhar, tipo o césio, lá em Goiânia, acho que foi em Goiânia, aquilo dura muito mais tempo do que uma explosão nuclear. Analogia, vou fazer uma analogia aqui, tá? Vazamento de gasolina ou vazamento de óleo. Os dois vêm do petróleo, os dois são usados para fazer o carro andar, mas o vazamento de óleo, ele suja, contamina, é muito mais difícil de limpar do que se vazar. Vazou 1 litro de óleo, pô, é muito mais difícil, complicado do que se vazar 1 litro de gasolina. Queimou 1 litro de óleo, queimou 1 litro de gasolina, é diferente, são situações muito diferentes. Nós crescemos sob a ameaça, há muito tempo existe a ameaça da guerra nuclear, e criou-se um quadro horroroso, não estou falando que é tranquilo, mas que o mundo realmente acabaria e quem sobrevivesse morreria de radiação e só seriam baratas. Então, assim, não é bem assim. Estou trazendo aqui uma apresentação. Creio que haverá alguma forma de conflito nuclear, mas vamos discutir, vamos apresentar os cenários. Primeira coisa, como eu faço uma projeção? Para fazer uma projeção, eu pego elementos do passado, analiso o passado, seja consumo de cerveja, de sabonete, de televisão, qualquer coisa. Tento fazer analogias e projeto para o futuro. Olha, no passado, essa região tinha 10 milhões de habitantes, essa população passou a 30 milhões de habitantes. 10 milhões consumiam 50 toneladas de carne por ano, passou para 30 milhões, vai consumir 150. Então, eu uso projeções para fazer analogias do passado para o futuro. Vamos analisar a Segunda Guerra Mundial, para entender o período que nós estamos vivendo. Dado que eu estou colocando aqui que provavelmente já vivemos numa Terceira Guerra Mundial ou na véspera dela. Porque a primeira pergunta que eu te faço é quando começou a Segunda Guerra Mundial? Quando começou a Segunda Guerra Mundial? Começou assim, né? Puf! Começou. Pô,
O Hitler foi eleito, chegou ao poder, dominou a Alemanha. A data oficial do começo da Segunda Guerra Mundial é 1º de setembro de 1939. Por quê? Porque foi quando a Alemanha invade a Polônia, e aí França, Inglaterra, principalmente a Inglaterra, declara guerra à Alemanha. Um detalhe importante é que os Estados Unidos só vai declarar guerra em 42. Os Estados Unidos ficam de fora da guerra até 1942. A Segunda Guerra Mundial, metade dela, quase metade dela, é uma guerra da Inglaterra contra a Rapa. É Inglaterra contra União Soviética, mas no começo, a invasão da Polônia, metade da Polônia, existe um acordo, Ribbentrop-Molotov, é um acordo do chanceler russo com o chanceler alemão para dividir a Polônia ao meio. O Stalin e o Hitler dividem a Alemanha ao meio. Dividem a Polônia ao meio. E só declaram guerra à Alemanha, não declararam guerra à União Soviética. Então, assim, veja, e quem continua depois que a França cai? A Inglaterra sozinha, praticamente sozinha. Se você olhar a declaração oficial, quando começa a Segunda Guerra, do ponto de vista histórico, é 39, 1º de setembro de 39. Mas poderia ser ali março de 38, quando a Alemanha invadiu, anexou a Áustria. E depois, em setembro de 38, tem o Acordo de Munique, quando vai lá o primeiro-ministro inglês e fala: além da Áustria, vamos entregar, o mundo entregará partes, toda a fronteira, assim, um monte de regiões da Tchecoslováquia. O chanceler, o líder tcheco falou: mas o que vocês estão fazendo? A terra não é de vocês. Como é que vocês estão entregando o território tcheco para a Alemanha? Que loucura é essa? E entregaram, são os Sudetos. Ali na fronteira, entregou toda essa região aí dos Sudetos para o Hitler. Aí, em março de 39, 6 meses aí antes da invasão da Polônia, aí o Hitler invade o resto da República Tcheca e toma tudo. Ele tomou a Áustria, tomou a República Tchecoslováquia, e só quando vai para a Polônia que daí o bicho pega. Se você olhar em retrospectiva, lá do lado japonês, você já estava em guerra, assim, total, desde muito tempo antes. Você tem a Segunda Guerra Sino-Japonesa, chinês-japonesa, porque o Japão já dominava a Manchúria, a parte norte da China. E aí ele resolveu expandir. Ele resolveu ir para cima ali da China e pegar tudo. A guerra, essa segunda parte de conquista da China, começa em 7 de julho de 37 e vai até o final da Segunda Guerra Mundial. Sendo que, em dezembro de 37, só 6 meses depois do início da guerra, você tem o famoso massacre de Nanquim. As pessoas pensam que o massacre de Nanquim aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu 2 anos antes do início da Segunda Guerra Mundial. Para quem não conhece, Nanquim, né, ali perto de Xangai, né? Perto de Xangai, ali na costa. E aí eles cercaram uma cidade, e no período de uma semana, mataram 300 mil civis chineses, os japoneses, um número muito grande com golpes de arma branca. Alguns dizem que para economizar munição, outros para treinar, né? Cortar com espada. Então enfileirava a população e ia matando. Golpe de baioneta, golpe de katana, tudo. Tiro também, né? Mas foi o famoso muita violência sexual, né? Contra as mulheres, muito abuso, né? Então, assim, foi uma loucura. Em julho de 38, os japoneses tinham já invadido a União Soviética ali na fronteira, porque eles estavam expandindo, tomando toda aquela parte asiática. Se você olhar em retrospectiva, tem uma prévia do que foi a guerra na Europa, que foi a Guerra Civil Espanhola. Você tinha comunista, tinha fascista, você tinha anarquista disputando ali a Espanha. E cada grupo recebeu apoio diferente dos países. O Stalin entrou pesado com os comunistas, que eram os republicanos, né?
deu grana pesada. O Hitler e o Mussolini deram grana pesada para o Franco, e no final o Franco ganhou. E durante a Guerra Civil Espanhola, que foi de 36 a 39, foi um teste de todo o armamento, a tecnologia, as estratégias, todo não, mas grande parte do que foi usado na Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, os aviões, os tanques, metralhadora, não teve arma química, que a gente vai falar aqui de arma química, porque para mim a analogia, arma química, arma nuclear. Não teve arma química, não se usou arma química, mas você usou os aviões, tanques, estratégia que foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. O quadro mais famoso, um dos quadros mais famosos do Picasso é a Guernica, né, que foi um massacre, foi um bombardeio a uma cidade no norte da Espanha. Matou aí 800 pessoas, 1000 pessoas, uma cidade relativamente pequena, não uma cidade grande, mas foi um teste do que foi depois feito em larga escala, tanto pela Alemanha depois como pelos aliados, de fazer a destruição total das cidades com armas convencionais. Aqui só trazendo um quadro da Ásia de como foi a guerra, né, o timing da guerra. Quando começou a Segunda Guerra Mundial? Foi em 39? Para mim foi antes. Aqui, o Japão já tinha tomado, invadido a Coreia em 1910. Estamos falando antes da Primeira Guerra Mundial. Daí, Manchukuo, né, que é a Manchúria, ele tinha tomado a Manchúria em 1931. E aí, essa guerra, que começa em 37, ele vai e desce de Manchukuo e toma toda essa região sul aí, né, toda a área costeira, e a guerra depois, durante a Segunda Guerra, ele entra ainda mais dentro do território chinês. Muita gente pergunta assim, a Segunda Guerra foi a continuação da Primeira Guerra Mundial? Porque, veja, você teve uma conjuntura mal resolvida. O Império Otomano foi extirpado, você tinha um Império Otomano grande. Na Primeira Guerra Mundial foi o Império Otomano junto com o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Então chegou o Império Austro-Húngaro, era gigantesco, 50 milhões de habitantes, pegava a Hungria, pegava a Áustria, pegava a Croácia, a Iugoslávia toda, era gigantesco, era muito grande. E, liquidou, acabou, sobrou nada, sobrou um pedacinho só da Áustria. Né? O Império Otomano era gigantesco, sobrou só o que hoje é a Turquia. A União Soviética era a Rússia. Durante a Segunda Guerra Mundial teve a Revolução Comunista e o czar foi morto e assumiu o comunismo lá. O país que sobrou mais, assim, que perdeu a guerra e sobrou foi a Alemanha. E foi uma situação mal resolvida. A Europa estava em equilíbrio após a Segunda Guerra Mundial? Acho que não, né? Após a Primeira Guerra Mundial? Acho que não. Tanto é que teve um período aí de, digamos assim, paz, não totalmente. A partir de 30 e poucos, a guerra já estava acontecendo no mundo inteiro. E aí o evento da Segunda Guerra Mundial em maior intensidade. Será que agora não é a mesma coisa? Assuntos não resolvidos durante a Guerra Fria, com a vitória. Guerra Fria, houve a vitória do Ocidente sobre a Rússia, sobre a União Soviética, e a cooptação da China para o lado do Ocidente. É uma situação mal resolvida até hoje? Creio que sim. Creio que sim. A Rússia perdeu, como o Império Otomano, né, vinha perdendo muito território. A Rússia, já falei aqui, já mostrei em outras lanternas do Eibe, a Rússia tem perdido territórios há mais de 100 anos. Está encolhendo, a Rússia está encolhendo. Agora está perdendo a Ucrânia. Pode ser que resolvam liquidar ou não, não sei. É um cenário. A China foi cooptada para isolar a União Soviética. A União Soviética isolada, foi possível quebrar a espinha dela através de uma corrida armamentista. E dessa vez, o que eles vão fazer? Aparentemente, isolar a China e aí botar a China sob pressão. Para mim, essa é a estratégia que estão montando. Mas
Pode ser que no meio do caminho tenha um erro, a Rússia, o Putin resolva se aliar à China, a guerra pode escalar, pode não escalar. De qualquer forma, você tem todas as peças em cima do tabuleiro e algumas já estão mostrando conflito e choque. Ou trabalhar com uma árvore de possibilidades. Paz, já não estamos mais no cenário de paz, a gente está numa guerra. É uma guerra ou quente ou fria. Se for quente, dúvida, vai ser nuclear ou será convencional? E fria, tem novas tecnologias que serão utilizadas. O que é nova tecnologia? É guerra biológica, né? Caso tenha outra pandemia, tirar, através de ataques cibernéticos, tirar grades, tirar áreas da Europa, dos Estados Unidos, energia, internet, ataques como esse, né? Própria movimentação de moedas, você está tendo uma movimentação de moedas, um ataque, fuga, saída de investidores, muitos, né? Ali ligados à China, saindo dos Estados Unidos, está gerando pressão nas moedas. Então, essa movimentação toda, novas tecnologias, novas estratégias na Guerra Fria. E da Guerra Fria você pode escalar ela para uma convencional, que em alguns aspectos já tem a guerra convencional na Ucrânia, na Síria, em Israel, no Iêmen. Você já tem focos claros dessa guerra acontecendo. E, eventualmente, passar por uma guerra nuclear localizada, e aí uma guerra nuclear ampla, total. Esses são os cenários que eu trabalho, tá? É importante entender a dinâmica de retaliação e escalado. Você faz um ataque cibernético, você faz um ataque que não fica claro se foi ataque ou não. Covid, foi um ataque, não foi um ataque, não sei como você retalia. Tiraram a Europa, derrubaram a grade de energia da Europa. Isso é um ataque, não é um ataque? Como você retalia isso? Quem foi? Foi a Rússia? Foi a China? Quem foi que fez? Tiraram a internet do ar de uma região grande dos Estados Unidos. Quem foi? Como retalia? A mesma coisa com movimentação de barcos, está tendo movimentação de barcos, pesqueiros e barcos de guerra, que geram conflitos e pressões por parte da China pelo mundo. Mas, claramente, está vendo isso ali no Pacífico, mas tem também aqui na Argentina acontecendo, tem no Brasil menos, mas na Argentina tem, pelo mundo, está havendo um aumento dessa zona de atrito de China com o mundo ocidental, China com outros países, isso vem no crescente, tá? Se houver guerra nuclear, total ou por proxy? O que é proxy? Não será Estados Unidos contra a China, Estados Unidos contra a Rússia, ou Estados Unidos contra a China e Rússia. O que é uma guerra por proxy? Pode ser uma guerra da Índia com o Paquistão, ou de Israel contra o Irã. O Irã praticamente já tem a bomba. Creio que é difícil segurar a obtenção de bomba nuclear. Paralelo da bomba nuclear com armas químicas. Na Primeira Guerra Mundial, você utilizou armas químicas e gerou uma reação, assim, um horror. As pessoas ficaram horrorizadas com as armas químicas. Foi uma reação tão forte que elas foram banidas depois da Primeira Guerra Mundial, numa convenção em 1925. Na minha opinião, caso ocorra uma guerra nuclear teste, uma guerra nuclear regional, né, por proxy, talvez a reação do mundo, das pessoas, seja parecida com o que foi para armas químicas. Então, utilizou-se muito arma química na Primeira Guerra Mundial. A reação foi tão forte que, após isso, apenas o Saddam Hussein usou. Na Segunda Guerra Mundial, não se utilizou. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? O único local que se utilizou gás, arma química, foi no campo, né? No campo de extermínio, mas contra a população civil e contra soldado, não.
Quem são os maiores candidatos, na minha opinião, para esse evento hoje? Índia e Paquistão. Índia mais próxima dos Estados Unidos e Europa, principalmente porque ela já tem conflito com a China. Ela já tem conflito armado, troca de tiro com a China no norte, na fronteira. E o Paquistão é uma rixa externa, o Paquistão recebendo aí apoio dos outros dois. Israel contra Irã, também é uma possibilidade. É importante dizer que a arma biológica, né? Você usa arma que você usa há muito tempo. Não é um exemplo que as pessoas, anedótico, é colocar na catapulta uma pessoa doente, um animal podre, e jogar dentro das muralhas. Então fizeram isso, os mongóis fizeram isso em 37, para jogar peste negra dentro das muralhas lá de uma cidade no Mar Negro, na Crimeia. Arma química na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha usou gás cloro pela primeira vez em 1915, depois gás mostarda, e chegaram a usar fósforo, eu acho que também. Quantos morreram na hora? Não nessa batalha, ao longo, que morreram lá, respiraram nas bombas e tal, morreram em função disso. 90 mil soldados. E 1 milhão ficou ferido. Inclusive o próprio Adolf, ele era mensageiro nas trincheiras, caíram as bombas, ele não teve um dano físico, mas ele ficou tão assustado que ele teve uma cegueira emocional. Ficou no hospital um mês, e aí iam mandar ele para a corte marcial. O tenente dele, responsável, falou, não, ele é corajoso, deve ter, mas ele não é covarde, ele não está fingindo. Ele realmente ficou abalado, é um soldado corajoso, e inclusive ele não tem que ir para a corte marcial. Eu estou recomendando o soldado Adolf para ganhar a Cruz de Ferro. Quem fez isso foi um tenente, que era o chefe dele, judeu. Tenente judeu. E depois, durante a Segunda Guerra Mundial, o Adolf demorou para mandar liquidar o cara, mandou ele ficar preso lá na fronteira com a Itália e tal. Ele deu um alívio para o cara que pulou na frente. Mas aí você vê o médico que cuidou da mãe dele de graça era judeu, o tenente que salvou a pele dele era judeu. Não adianta, cara. Quando o cara é muito errado, perda de tempo. Pô, Abrão, mas 90 mil não foi tanta gente assim. 90 mil é bastante gente. 1 milhão de feridos é bastante gente. Não é em relação a tudo que morreu. Mas é importante as pessoas entenderem o horror causado pelos efeitos, né, foi tão grande que falou, não pode utilizar. Ela foi banida. Totalmente. Vamos discutir aqui se foi banido totalmente. O que o cloro faz? Quem já mexeu com cloro, né, sei lá, água sanitária, alguma coisa com cloro concentrado, no calor, você fica com dificuldade de respirar e queima os olhos, né? Olhos e respiração. O gás mostarda é pior, né? Gera um dano permanente, começa a derreter os tecidos, né? O pulmão derrete, assim como o fósforo também. Protocolo de Genebra proibiu-se, né? Mas você tem o gás lacrimogênio. O gás lacrimogênio é uma arma química que não gera dano permanente, é utilizado hoje em dia, né? Então, assim, é importante entender até onde vai a fronteira, né? O gás lacrimogênio é uma arma química leve. O gás cloro, ele pode levar à asfixia. O fosgênito é muito pior. Esse é muito mais poderoso, causa lesão permanente. O gás mostarda é ainda mais pavoroso. E na Segunda Guerra Mundial, isso daqui é uma foto da Segunda Guerra Mundial. As pessoas tinham muito medo que fosse se utilizar de novo as armas químicas, mas nenhum lado partiu para o uso. Mesmo aquela loucura que foi a Segunda Guerra Mundial, não se utilizou arma química. Se você pegar essa foto, é de uma escolinha de criança em Londres, durante a Segunda Guerra Mundial. Eles estavam preparados porque o que acontece? É que eu escrevi errado, é V2. A Alemanha tinha desenvolvido foguetes capazes de sair da Alemanha e cair em Londres. Era só ter colocado a arma química ali, a fazer eles preferiram jogar bomba, dinamite, bomba convencional, né? Dinamite, explosão mesmo, e resolver ali com
com destruição. Mas não se utilizou arma química em momento algum, só se utilizou para matar nos campos. Né? A exceção documentada é o Saddam Hussein. Ele teve alguns pontos e acabou sendo enforcado, não por isso, pelo conjunto da obra, né? Mas foi utilizada arma química na guerra do Irã contra o Iraque, e ele também jogou arma química no norte do Iraque e no sul do Iraque, nos xiitas, no sul do Iraque, e no norte, nos curdos. E aí vem outra questão. O gás lacrimogêneo, quando você joga na manifestação, é uma arma química? Mas não tem efeito colateral grave, não tem nada. O cara ir embora, evitar mais violência e ir embora. Não tem um dano permanente. O napalm é uma arma química? De quem explode? Pode ser. O agente laranja usado no Vietnã. Tem bombas, até hoje em dia, de fósforo, que cai, explode e queima as pessoas. É uma arma química? Isso é controverso, entendeu? Para vocês entrarem, para entenderem que essa fronteira não é tão clara assim. Quando os índios põem, ou o povo primitivo envenena a ponta da flecha para matar mais rápido o bicho, é uma arma química? É uma arma química. Tá? Teste de arma química a gente teve. Será que Hiroshima e Nagasaki foram já o teste que horrorizou tanto assim a humanidade a ponto de nunca mais termos uma guerra que utilize bombas nucleares? Eu tenho dúvidas, tá? Eu hoje acredito que está crescendo muito e rapidamente a possibilidade de uma guerra entre Paquistão e Índia, e ela poderia partir para um episódio com armas nucleares. Irã e Israel, grande chance. E a Coreia do Norte pode jogar uma bomba aí, ela tem jogar alguma bomba no Japão. O Japão seria, para mim, na minha opinião, o primeiro alvo. Isso aqui é importante, tá? A distinção. Caiu a bomba, mata as pessoas na hora. Mas essa radiação que a gente tem nos filmes distópicos, que depois é mentira. Não queima a atmosfera inteira, não acaba a atmosfera, não vai matar toda a vida na Terra. Não é o fim do mundo, tá? Pode ser o fim, se for uma guerra total, como nós o conhecemos. Mas não é... A humanidade não acaba. Todos os seres humanos serão extintos. É mentira isso. É mentira. Aqui, você vê, no Japão, né, e em Hiroshima, logo depois da bomba ter caído, e eles mantiveram, a única estrutura que ficou de pé, onde caiu a bomba, eles mantiveram. Mas a cidade, cara, tem verde, população, vive-se normal lá, normalmente. Quem não morreu na hora, nos outros dias de radiação, porque teve contato com a radiação, acabou. Por que você está estudando isso, Abraão? Porque eu moro aqui perto de uma área que provavelmente seria atingida se houver uma guerra nuclear total. A gente fala mais sobre isso depois. Antes disso, guerras convencionais por proxy já estão acontecendo. Escalando gradualmente, ataques derrubando internet, apagões, vírus, pandemias, retaliações comerciais e financeiras. Então está tendo guerra comercial, está tendo guerra nos mercados financeiros, já é movimentação, você sabe, essa desvalorização do dólar em parte já é isso, tá? Então, veja, o que pode acontecer além ameaças à invasão de Taiwan por parte da China, já está claro, está crescendo a Rússia a ameaçar invadir Letônia, Estônia e Lituânia. Então você tem a Finlândia aqui, embaixo São Petersburgo, que é o único porto da Rússia no Báltico, né? Porque lá para cima tem no Ártico, mas no Ártico fica congelado, não funciona. Então São Petersburgo, e embaixo de São Petersburgo, que tinha sido ocupado pela União Soviética, Estônia, Letônia e Lituânia. E de repente, até a Polônia
Polônia está aumentando investimento com armamento, com indústria, com equipamento bélico, assim, loucura. Está correndo com isso. E seria curioso, seria trágico, curioso, a Polônia talvez ser o marco, de novo, do início de uma guerra, né? Existe uma razão, né, do corredor polonês ter esse nome, né? Corredor polonês. Está cercado, Alemanha e Rússia, né? Um corredor. A história se repete? Será? Em termos de arma nuclear, a China está expandindo o arsenal nuclear. A Rússia tem 4.500 bombas ogivas. É importante dizer que já teve muito mais. Esses números dos Estados Unidos e da Rússia já foram acima de 12 mil. E ela vem reduzindo. Os Estados Unidos têm menos de 4 mil. A China, aparentemente, umas 600. A França, 300. A Grã-Bretanha, 220. A Índia tem 170. O Paquistão, número parecido. Israel, 90. E a Coreia do Norte, 50. É importante também dizer o seguinte: existe uma diferença entre você ter a ogiva, a munição, e o estrago imediato que ela fará. Então você pensa assim, se tiver uma guerra, os Estados Unidos e a Rússia vão jogar, tiver uma guerra, os Estados Unidos vai jogar 3.700 bombas nucleares na China e a China vai jogar 500 bombas imediatamente no... Não, porque veja, é como pegar a quantidade de munição que eu tenho aqui em casa. Sei lá, eu tenho 800 munições aqui em casa, mas eu não consigo disparar as 800 imediatamente. Quantas armas você tem? Eu tenho, sei lá, 5. Eu consigo dar 5 tiros. Então, uma coisa é você ter as ogivas guardadas. A outra coisa é você ter elas prontas, já nos filos para serem lançadas, ou no submarino nuclear, para chegar perto e jogar do submarino nuclear para o alvo, ou do lançador de mísseis. Então é importante entender, começou a guerra, não serão 500 bombas nucleares que rapidamente cairão nos Estados Unidos. E nem terá uma taxa de sucesso de 100%. Na guerra da Ucrânia, os mísseis da Rússia tiveram uma taxa de sucesso, isso é, foram lançados e chegaram perto do alvo, ou foram abatidos, né, por um sistema antimísseis, mas conseguiram ser efetivos. Todos os mísseis lançados pela Rússia contra a Ucrânia, apenas 17%. Apenas 17% conseguiram ser lançados e chegar ao alvo ou ser abatido antes de atingir o alvo. Tá? Então, veja, o que agora estamos discutindo é o grau de comprometimento da indústria bélica russa. Ele tem aí 4.500 ogivas. Poderiam ser lançadas rapidamente, talvez 300. Por que ter mais do que... Porque, veja, começou a guerra. Caiu aqui, caiu ali, caiu aqui. A hora que você começa a guerra, o que você busca? Primeiro, tirar o governo adversário do ar e também você impedir as bombas de serem lançadas. Então, o alvo é onde você tem o estoque de bombas nucleares, onde ficam os silos, as ogivas, onde está guardado, e o governo, né? Você quer quebrar, quer matar, ou a parte neurológica do adversário, você não quer simplesmente varrer tudo do mapa. Você não vai lançar tudo de uma vez, você vai ter o estoque de bomba e vai ficar lançando. Quantas bombas cairiam imediatamente nos Estados Unidos? Talvez 200? Talvez, não sei. Quantas bombas cairiam na Rússia? Talvez um pouco mais, não sei. Não. A China, mas não é tudo. Nós veremos algumas formas, algumas plataformas de lançamento de bomba. Países que já tiveram instalações de armas nucleares. A África do Sul já teve, abriu mão, entregou, acabou. O Hemisfério Sul não tem, é um acordo. Caso tenha uma guerra no Hemisfério Norte, o sul do planeta está preservado. O país que tem, Estados Unidos, óbvio, é dele. A França e a Inglaterra têm, e são bombas da Inglaterra e da França.
Israel tem, mas não dá para ver aqui, a Rússia e a China. A Coreia do Norte, Paquistão e Índia tem também. E aí tem países que têm bombas nucleares em seu território, mas não são bombas dele, é por causa da OTAN. Então a Turquia faz parte da OTAN, a Itália, porque faz parte da OTAN, a Alemanha e Países Baixos, porque fazem parte da OTAN, mas não são bombas dele. Assim como a Bielorrússia, em cima da Ucrânia, dá para ver Bielorrússia, mas aí são bombas da Rússia. E a Ucrânia já teve, devolveu as bombas e agora, né, prometeram que está tudo bem, pode devolver, ninguém vai fazer mal para vocês, fiquem tranquilos. E ó, Cazaquistão também, né? Das ogivas nucleares dos Estados Unidos prontamente disponíveis a serem disparadas, estão prontas para ser. Você tem os silos nucleares e tem os submarinos nucleares. Submarino nuclear é o que é movido à energia nuclear, isso é um motor, gira com base em energia nuclear, ele não precisa voltar toda hora para a base para abastecer com diesel. Então, hoje, o submarino nuclear é a arma efetiva de combate nos mares. Vamos ver quem tem submarino nuclear. Mas aqui, no caso, é o submarino nuclear com capacidade de lançar os mísseis nucleares. Que países têm? Essa é a arma principal. Estados Unidos tem 66, a Rússia tem 31, a China tem 12, o Reino Unido 10, a França tem 9, a Índia tem 2. Pode disparar pela terra? Pode. Dá mais tempo para você montar um sistema antimíssil, segurar, mas mais defensável, né? Veja, submarino tem muitos países que têm submarino. O Brasil tem submarino, mas não tem submarino nuclear, tá? Então essa é a distinção. Submarino é a arma ofensiva numa guerra dessas, principalmente para parar o comércio mundial. O comércio mundial para numa situação dessa. Mas o Egito tem submarino, um monte de países tem submarino. Países que têm submarino e países que têm o submarino nuclear com ogiva nuclear. Perfeito. Aqui eu estou trazendo o quadro de Guernica, do Picasso, que foi essa cidade, né, no norte da Espanha, bombardeada pela Alemanha. Isso aqui é a foto do que sobrou de Guernica, com bombas convencionais, não teve bomba atômica, mas foi utilizado avião. Foi a primeira vez que se fez o carpet bombing, né? O bombardeio em forma de carpete, como se fosse assim, você vai jogando bomba e arrasando com tudo. Só que era uma cidade pequena, no norte da Espanha. O teste foi pequeno. Inclusive, o famoso Messerschmitt já foi testado, que era o caça alemão, né? Foi testado na Guerra da Espanha. A mesma técnica de carpet bombing, é isso daqui, você fez em Guernica, depois você fez em Varsóvia, em 1939, já pela Força Aérea Alemã, nazista, e em Roterdã, em 1940. A mesma técnica desenvolvida ali em Guernica, Varsóvia e Roterdã. Os drones estão sendo desenvolvidos e analisados, a utilização de drones está sendo desenvolvida e analisada nesse momento. Entendo uma guerra, eu tenho certeza que será amplamente usado. E aqui, na Alemanha, foi com o avião, mas foi também, principalmente com os foguetes, que já estavam em fase avançada, V2. A Alemanha tinha foguetes, né, bem desenvolvidos, e eles destruíram Londres. Londres ficou aqui, ó, né? Isso, e o famoso slogan, né? Keep calm and carry on. Fica frio e, continua andando. Aqui está o Churchill, né, na foto do meio, Churchill no meio dos escombros, ele continua em Londres. A família real mandou as crianças para fora de Londres, mas a família real ficou em Londres. E iam visitar a cidade atingida. Imagina no Brasil, os generais, esse pessoal, tudo, o cara não ia chegar mais nem perto, cara. Eles iam andar de jet ski na praia, cara. Iam para passear. Eles ficaram em Londres. A guerra segurou até 1942 a Inglaterra sozinha, com a Austrália também, desculpa. Austrália, Canadá também entrou. Inglaterra, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, né, África do Sul. E aí tem uma frase, porque o que acontece?
começa a Segunda Guerra oficialmente, em 1939, eles tomam a Polônia em 30 dias, a Polônia consegue resistir em 30 dias, e tomam a França assim, daí vira para a França e fazem, né, o Blitzkrieg, meu, e a resistência da França contra as tropas alemãs foi pífia. Quando cai a França, eles ainda estão se comunicando com o governo inglês e falam, olha, nós estamos assinando a rendição, porque a França perdeu metade do território, a outra metade se rende. E que é o governo de Vichy, né? E aí os franceses viram para os ingleses, né? Para o Churchill, já era o Churchill. Oh, vocês têm que se render. Senão, veja, eles estão quebrando o nosso pescoço como quebra-se o pescoço de uma galinha. Daí a resposta famosa do Churchill é some chicken, some neck. Depende da galinha, depende do pescoço. Isso é esculhambando, né? Porque existe esse mito que a França lutou, foi um importante aliado na Segunda Guerra Mundial. Tá? A contribuição francesa perto dos outros países é residual. E havia muito francês lutando do lado da Alemanha, do lado dos errados, né? Aqui mostrando algumas cidades, né? Isso aqui, se eu não me engano, agora eu esqueci, acho que é Roterdã, agora não sei, acho que é Roterdã aqui, tá? Essa foto é Roterdã, foram os alemães que fizeram. Aqui em Londres, né? Londres foi destruída e, curiosidade, reconstruíram a cidade com o mesmo formato. Eles podiam ter modernizado com avenidas mais largas, tal. Eles quiseram manter o traçado da cidade. Então, você vai para Londres, ainda lembra a cidade medieval, né? Uma cidade bem antiga. E depois, o que aconteceu? Quando foi a vez da Alemanha, veio o carpet bombing e bombardearam as cidades alemãs. Isso aqui já é na Alemanha. Estimativas. Quantas pessoas morreriam numa guerra mundial? Segunda Guerra Mundial foi o mais mortal da história. Foi de 70 a 85 milhões que morreram pelo mundo todo. Na China, Japão, Alemanha, Rússia, tudo, campos de concentração, tudo junto. Morreu muito pouca gente na América do Sul, no México. O Brasil teve navio afundado no Brasil, então morreu brasileiro nos navios que foram afundados, civis, e morreram também militares lutando. Mas, assim, em termos de esforço de guerra, óbvio, principalmente foi na Europa, né? Europa e a China, mais morreu. 3% da população mundial morreu na Segunda Guerra Mundial. Tinha 2,3 bilhões de pessoas, e morreram aí uns 80 milhões. Quantos morreriam agora? Essa é uma colocação que é difícil de estimar. De guerra, de destruição pura e simplesmente, eu acredito que o número seria relativamente similar a esse. Pela guerra pura e simples. Então, o que aconteceria numa guerra dessa se ela ficar convencional e tal? Temos 8 bilhões de pessoas, pode morrer quanto? Pode morrer 350 milhões? É muita gente que vai morrer. Mas eu acredito que com bomba nuclear morreria mais e, principalmente, haveria um elemento disruptivo na economia global. Então, antigamente, as pessoas eram menos dependentes, muito menos dependentes das interações, principalmente com tecnologia. Uma bomba nuclear vai, além da bomba nuclear, os ataques cibernéticos, tudo, a gente verá uma sociedade sem internet, sem energia elétrica. E as bombas podem ainda queimar transistores e tudo mais, depende de como você utilizar. Eu acho que vai morrer muita gente de fome. Tá? Muita gente de fome. Tem países hoje, muito mais do que na Segunda Guerra Mundial, que dependem de importar alimento. O Egito, por exemplo, tem 100 milhões de habitantes e não sobrevive se não importar alimento. Se você tiver um inverno nuclear, isso teve a detonação de muitas bombas nucleares, subiu a fuligem, e com isso diminui a temperatura da Terra e diminui também a quantidade de chuva. Você vai ter quebra de safra.
muita quebra de safra, muita quebra de produção de alimentos, a interrupção do comércio mundial para sementes, para fertilizante, para defensivo agrícola, para combustíveis. Então, a população mundial vive hoje ela é muito mais urbana e muito mais dependente de interações do que era na Segunda Guerra, infinitamente mais. E as pessoas dependem hoje muito mais de tecnologia do que dependiam no passado. Então, assim, eu infelizmente acho que será muito pior. Talvez uma guerra por proxy nuclear seja tão horrorosa que afaste a possibilidade, como foi Hiroshima e Nagasaki, né? Foi um evento que dissuadiu a utilização, foi tão horroroso, assim, chocou tanto que dissuadiu a utilização. Mas os testes com as armas continuaram acontecendo. Então é importante entender. Estourou bomba nuclear. Não, estouraram um monte de bomba nuclear pelo mundo todo. A radiação de uma bomba nuclear é diferente, é insignificante perto do vazamento de material radioativo de uma usina nuclear. São duas coisas muito distantes uma da outra. Tá bom? Então, era essa. Estamos aí falando há 50 minutos. Esse era o principal que eu queria falar sobre isso hoje. Vamos para as perguntas. Eu não sei se eu já mostro. Antes das perguntas, eu já mostro os outros slides. São comentários que eu queria fazer. Eu queria responder certos comentários. Melhor já fazer tudo. Fazer o corte, né? Separa para fazer o corte, a gente já comenta isso aí. Ou não? O que você acha, Eric? Tem que fazer isso depois. Eu acho que a gente pode separar essa parte da aula e aí o resto a gente deixa agora só para os membros, né? Mas fala já desses comentários ou deixa ou não? Pode falar, pode falar. Põe aí, a gente já comentou, já analisa os comentários.